Sejam muito bem-vindos. Hoje estamos aqui, eu, vice-diretor Alessandro, com a honra de entrevistar, de dialogar, de trocar uma ideia bacana com a Paula e o Gilson, que são lá da Secretaria de Proteção Social Especial, da Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Paraná. Que nome grandão, né? É a secretaria que está destinada a fazer esse trabalho de assistência social e de proteção às nossas crianças, nossos adolescentes. E é muito relevante essa troca com a escola, com a instituição escolar, porque a gente aprende muito com vocês. É um tempo que a gente consegue também colocar um pouquinho das nossas demandas, que a gente atende na questão pedagógica, mas a criança ela é um todo. Ela vem carregada, ela vem com a família, ela vem com as questões pessoais, e dentro da escola nem sempre a gente se sente preparado para lidar com todas as questões. Então é um prazer, Paula, um prazer, Gilson, ter vocês aqui. Espero que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades. E dizer que a nossa escola se alegra em receber vocês. Mais tarde vocês vão estar ali com as crianças, diretamente com elas, que também é maravilhoso. Mas de antemão, sejam bem-vindos. E é uma satisfação imensa recebê-los na nossa instituição de ensino, além do mais, para debater um tema tão importante como esse. Nós agradecemos o convite, estamos aqui para somar e trocar experiência também. É um prazer e obrigada por essa oportunidade de poder estar trocando as nossas experiências de trabalho junto com a escola e também com os alunos logo mais. Legal. Que bom que faço minhas palavras da Paula, né? A Secretaria Municipal de Assistência Social e Família, ela tem os equipamentos que cuidam da proteção básica e da proteção especial. E na proteção especial nós temos o CREAS, que é onde a gente trabalha também, e lá no CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e ele tem diversos serviços, né? Nós temos 3 aqui de Paraná, que é o Serviço Especializado em Abordagem Social, o PAEF e também Medida Socioeducativa em Meio Aberto. Então são esses 3 serviços que são oferecidos dentro do CREAS. E nós, como técnico do CREAS também, né? A gente atende aí todas as violações de direito, todas as situações envolvendo violência de crianças e adolescentes, mulheres, idosos e pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua. Então, a gente tem bastante trabalho, a gente tem muita coisa para conversar, né? Mas vamos lá, o que interessa, muito prazer estar aqui nessa escola. Já estivemos em algumas delas, mas essa aqui eu não me lembrava de ter vindo. Que bom. É um prazer poder estar aqui juntamente com vocês. Então, para começar, vocês poderiam começar assim, falando pra gente, contando um pouquinho sobre as experiências e as qualificações de vocês nessa área? Bom, a minha formação é psicologia, né? E eu já atuo nessa área dentro da assistência social. Só que em Paraná são quase 14 anos. E dentro do CREAS, com esse trabalho específico o atendimento às pessoas em situação de violência, são desde 3 anos, desde 2014. Então, o nosso trabalho no CREAS, como o Gilson disse, a gente atende esse público, infelizmente, um público grande e do nosso município, vítimas de violência. Então, a gente mas quando está encaminhado para o CREAS, chegou para acompanhamento, para atendimento da equipe técnica, alguma coisa de ruim aconteceu. Então, alguma coisa falhou o processo, né, da família, do cuidado, da proteção natural, né, do desenvolvimento adequado ao cuidado com essa criança. Vamos falar, né, especialmente das crianças e dos adolescentes, que alguma coisa de ruim deu errado, deu ruim, como costumam dizer. Mas o nosso trabalho não está direcionado, como fala de violência, trata de violência, então às vezes as violências elas têm sequelas, traumas, mas o nosso papel não é trabalhar especialmente essas sequelas e esses traumas, porque se geram sequelas, traumas, sobretudo em relação à questão emocional, então a gente não tem como trabalhar essas questões no CREAS, porque a gente é assistência social e não saúde. E aí a gente tem uma parceria muito grande, boa, com a equipe do CAPS, o Centro de Atendimento Psicossocial, que nos socorre sempre que nós nos solicitamos. Apesar deles não terem
o público especial, o público prioritário, o público de atendimento deles não ser crianças nem adolescentes, mas diante de algumas circunstâncias, de algumas demandas, eles atendem. Então, o nosso trabalho é de estar vindo informar, de falar sobre a questão da prevenção, informar a respeito que, infelizmente, a violência existe, sobretudo a violência sexual contra crianças, contra adolescentes, é um fato, a gente não pode fechar os olhos. E o nosso trabalho é mais direcionado no cuidado a essas questões de que essas crianças e essas famílias elas estejam bem, elas consigam retomar vidas, continuar o processo natural. Então a gente não faz o que muitos chamam de o trabalho, processo psicoterápico ou psicologia clínica, mas especialmente falando da minha área. Eu sou o Gilson, né? Sou pedagogo e a gente, além de ser professor, a gente trabalha no CREAS aí, né? Nós entramos com o início do CREAS, né? Em 2008, quando estava se estruturando, e a gente vem trabalhando desde lá com as crianças, adolescentes, e a gente já esteve em diversos momentos com diversos públicos, né? Tanto com crianças, independente de idade, nós já trabalhamos em crianças nas creches, pré-escola, séries iniciais, ensino médio, faculdade, todas as etapas. E também trabalhamos com empresas, igrejas que nos convidam, também a gente vai falar desse assunto, a gente trabalha para depois a gente ter mais trabalho, porque sempre após essas divulgações, que é muito importante, infelizmente os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes são subnotificados. Então o que quer dizer isso? Não se tem hoje, todas as pessoas que são vítimas de violência não procuram ou muitas vezes não sabem que são vítimas de uma violência, e quando nós falamos o que é violência, as consequências da violência, quem pode ser as pessoas, o suposto ou a suposta abusadora, isso traz, a criança começa a refletir e aí começa a ver, então, a fala das crianças, dos adolescentes, onde eles podem também, aí são notificados. Quando acontece dentro da educação, dentro da escola, da instituição, aí é mais sério ainda quando a criança notifica, porque é obrigação que a escola faça essas notificações, senão vai incorrer em alguns crimes aí que a gente já sabe, né, o Estatuto do Adolescente prevê. Então a importância dessa discussão dentro da escola é de suma importância para a vida das crianças e adolescentes, porque pesquisas do João de Oliveira, ele tem um livro que ele escreveu. O nome do livro é Crianças Violadas. Na maioria das situações, 40% dos casos de notificação de vítimas de violência sexual contra crianças e adolescentes, 40% dos casos, o primeiro adulto a saber, são professores. Então, a importância, nós estávamos discutindo isso dentro da gestão de educação, e a importância do papel do professor em acolher essas denúncias e a escola também de dar prosseguimento para responsabilizar os supostos abusadores, e o que a gente quer é que pare essas violências e que essas crianças sejam cuidadas, tratadas, para que eles não tornem um adulto que vá fazer outras vítimas e que eles possam repensar a questão da violência. Então, muito bem. Não há como não reconhecer que o trabalho que você desenvolve junto ao município é de muita relevância para a nossa sociedade. A violência sexual contra as crianças e adolescentes é um problema grave e, infelizmente, ainda muito presente em nossa sociedade. Quais são as principais formas de violência sexual que afetam essas faixas etárias? Então, nós dividimos, não passei para a Paula, mas eu vou falar depois, ela pode falar também. Nós dividimos a violência sexual em duas categorias, abuso e exploração sexual. O abuso, ele difere um pouquinho da exploração porque ele não tem conotação comercial, financeira. Então, um adulto ou um adolescente, ele pode sim abusar de uma criança, ou uma criança maior pode abusar de uma criança menor. E já a exploração sexual, ela vem de uma outra forma, que ela envolve uma questão financeira. E muitas vezes, a pessoa que explora uma criança ou um adolescente sexualmente, talvez ele nem sinta prazer com a exploração, mas ele faz aquilo pelos ganhos que tem. Então, assim, tem essas duas diferenciações que é bem nítida, né? Que é toda a relação que utiliza uma criança ou adolescente para fins sexuais,
é considerado aí o abuso. E pode ser conjunção carnal ou algum ato libidinoso, então um beijo forçado, carícia nas partes íntimas. E tem as duas formas, né, que o abuso ele pode acontecer com ou sem contato físico, e aí a gente pode enumerar diversas formas, sem contato físico, assédio sexual, né, quando há uma hierarquização em relação à questão da criança e adolescente, o abuso sexual verbal, que muitas vezes é utilizado com um menino ou uma menina, é o exibicionismo, que é quando um adulto se exibe para fins, porque ele sente atração quando tem uma criança ou adolescente observando. Tem o contrário disso também, tem o voyeurismo, que é quando a pessoa gosta de olhar uma criança e sente prazer em observar uma criança ou adolescente, às vezes se trocando, tomando banho. Então essas questões acontecem muito. A apresentação forçada de imagens pornográficas também é considerado um abuso sexual, né? E muitas vezes isso ocorre, principalmente nas escolas, nas redes sociais. E a questão da pornografia, né? Então, muitas questões relacionadas. Aí, todos esses não têm contato físico, nem encostei na criança, nem no adolescente, e cometi um crime. Então, quando menor de idade, se for maior de 12 anos, ele cometeu um ato infracional, né? Menor de 12 anos, apesar de ser uma violência, mas são inimputáveis, então por isso eles não cometem um crime aí. E depois nós temos aí com contato físico, aí as penas são um pouco maiores, aí tem o estupro, né? Para maiores de 14 anos e estupro de vulnerável para menores de 14 anos ou quem tem algum tipo de limitação, questão de deficiência, e aí cai no estupro de vulnerável. E aí as penas são mais graves e as pessoas podem pegar aí vários anos de prisão. Então nós temos esses dois tipos de violência. A maioria deles acontece dentro de casa, né? Infelizmente, são os supostos abusadores aí que a gente trabalha sempre com supostos, porque a gente sabe que até que se prova o contrário, todos são inocentes, né? Então, a maioria dos casos são pais, padrastos, tios, avós. Se vai desconhecido, são bem poucas pessoas. Alguém do membro familiar, geralmente são os agentes. E tem uma frase de uma pessoa, não lembro o nome hoje, da técnica que falou isso, ela falou: o inimigo está dentro de casa. E aí a violência nasce dentro dos lares. E para as nossas crianças também real, né, Paula? E é uma coisa, se a gente for analisar a questão dos tipos, né? Abuso sexual, exploração sexual, hoje a grande demanda, se a gente for falar no CREAS, vocês acompanham hoje algum caso que foi encaminhado pela delegacia de exploração sexual? Eu não tenho lembrança agora, no momento. Dentro dos nossos registros, a maioria são de abuso sexual. Mas aí a gente pode achar, mas então não tem exploração sexual na nossa cidade? Tem. Infelizmente. Muita. Só que essas denúncias, elas não chegam. Está muito velado. Aos órgãos de defesa e de segurança, porque a pessoa que explora uma criança sexualmente, ela não vai querer perder o seu ganho. E, infelizmente, em muitos casos também, a família é conivente, é o beneficiário. O beneficiário e é o explorador. É o que, ou ele não explora ele mesmo, mas ele permite que terceiros façam isso. Porque aquele terceiro vai lhe dar, como o Gilson falou no início, vai dar um ganho. Né? Uma cesta básica, um valor em dinheiro, vai pagar a conta de luz, paga o aluguel, me dá a casa pelo mundo, enfim. O telefone celular, enfim. Né? E a criança ou adolescente também é vítima. No passado nós tivemos, né? A moto. Que é vítima desse tipo de violência, então assim, ela está ganhando, ela está sendo explorada, ela não, na sua maioria das vezes, ela não tem noção e não tem a dimensão de que isso é um crime e que está errado, que a família não pode pagar o aluguel através da exploração dela. E então esses casos, eles não chegam até os órgãos de segurança e, consequentemente, não chega até nós para que a gente possa fazer o acompanhamento. E vocês comentaram, né, o Gilson falou na fala dele, que 40% desses casos, eles são denunciados através do primeiro adulto a saber, é um profissional da educação, um professor que está ali diretamente lidando com essa criança.
Geralmente é a pessoa de confiança dessa criança, é alguém que ele criou um vínculo ali, mais do que o vínculo pedagógico, mas um vínculo afetivo. Sim. No dia a dia, uma pessoa responsável, que ele se sente seguro. Então, dentro dessa perspectiva, quais são os principais sinais que uma criança pode estar dando pra gente, que está indicando que essa criança ou esse adolescente está sofrendo algum tipo de abuso? Como agente escolar ou até alguém que está nos ouvindo aí no podcast, algum familiar, pode identificar? Essa criança dá algum tipo de pista pra gente? Sim, nós consideramos aí 2 tipos a gente chama de indicadores ou de pistas, né? São os indicadores físicos ou indicadores comportamentais. Os indicadores físicos, assim, muitas vezes a criança chegar na escola com dificuldade de caminhar. Uma criança que caminhava super bem está com dificuldade de caminhar. A gente pode imaginar o que está acontecendo com essa criança. Se ela não levou um tombo, se ela não teve nenhum acidente, o que está acontecendo? Então, é hora do professor, da professora ficar um pouco atento o que está acontecendo. Infecções urinárias também pode haver questão da penetração, recorrentes. Secreções nas partes íntimas, né? Verificar o que está acontecendo. Baixo controle dos esfíncteres, né? Talvez a criança ou adolescente começa a fazer cocô na roupa e aí a gente não sabe o que está acontecendo. Pode ser uma doença psicossomática, mas pode ser também uma vítima. É um indício para investigar. Um indício, E as próprias enfermidades psicossomáticas, né? Uma dor de cabeça sem causa aparente, uma dor de barriga sem causa aparente, são indícios de que essa criança pode estar sendo vítima de alguma violência. E quando a gente falando da questão das enfermidades psicossomáticas, elas podem ocorrer de uma maneira para todas as violências, e não é diferente da violência sexual. Então, a criança que ela é agredida fisicamente, também ela pode chegar na escola e falar, estou com muita dor de cabeça. Aí o diretor liga para a mãe, vem buscar seu filho, está com muita dor de cabeça. Mas não tem nada, já fizemos todos os exames, não tem nada. E é repetidamente uma dor no corpo, e aí começa a gente estar atento a essas questões. Dor ou coceira na garganta ou na genitália. Então, muitos meninos e meninas às vezes começam com uma coceira muito excessiva. A gente precisa investigar o que está acontecendo. Dificuldade de urinar ou de deglutir. Muitas vezes pode ser também sangramentos. ISTs, né? Antigamente chamava de DSTs, mas aí agora a gente sabe que é uma infecção, né? Sexualmente transmissíveis. E no caso das meninas é perceptível quando no caso de uma gravidez. Então, os indicadores físicos aí que a gente tem mais fortemente que acontece. Tem também os indicadores que são chamados comportamentais, que muitas vezes não tem nada não tem como você fazer um exame médico e descobrir que aquela criança ou aquele adolescente foi vítima de violência. Mas muitas vezes você percebe uma criança ou um adolescente que está com uma vergonha excessiva. Então, um menino ou uma menina que geralmente estava tranquilo, não tinha esse comportamento, mas apresenta uma vergonha excessiva de tudo e de todos. Muitas vezes autoflagelação, que acontece muito nas escolas, meninos e meninas que se cortam. Provavelmente esses meninos estão sendo vítimas de algum tipo de violência, e a violência sexual é uma delas. Comportamento sexual impróprio para a sua faixa etária, para a sua idade, também é um indicador bastante significante. Fugas constantes de casa. Quando nós temos lares, o local mais precioso para nós, o mais aconchegante, o que mais nós gostaríamos de estar, é na nossa casa. Porto seguro. É o porto seguro. Se alguma coisa acontece e nós não queremos estar na nossa casa, é porque tem alguma coisa naquela casa que está dificultando ou que está atrapalhando a minha convivência, ou alguma coisa que está me fazendo sofrer. Por isso eu não quero estar dentro daquela casa. Então, já aconteceu situações de crianças que, mãe, ele pode ficar direto, não para em casa, não tem... Mas o que está acontecendo? Então, procura saber como funciona, por que está saindo de casa. Muitas vezes quer ficar na casa, às vezes sai de casa por causa dos amigos, alguma coisa, mas geralmente não é por causa disso. Dificilmente uma criança vai apresentar esse comportamento repentinamente, não está sendo vítima de algum tipo de violência. Masturbação excessiva também é um outro tipo de... A gente sabe que tem toda a questão da etapa de desenvolvimento, mas assim, já aconteceu nós atendemos crianças no CREAS de 5 anos de idade que ela se masturbava dentro da sala de aula. Então, depois foi a orientadora na época acionou os órgãos de defesa, polícia e conselho, e veio para o CREAS e verificou-se que ela estava sendo vítima de um companheiro da mãe. Depois a situação foi resolvida. Alternância de humor, né? Muitas vezes a pessoa muito alegre e muito triste. Alterna de humor do nada. Isso também pode ser uma das
das questões que pode ser verificada, né? E aí são alguns comportamentos, a Paula pode ter outros mais, falar de outros mais aí, mas a gente acredita que a gente tendo a noção dessas questões, a gente já pode começar, o professor já ficar atento, o pai ficar atento. Os mais evidentes. Os mais evidentes. Porque se você está habituado com você conhece, assim, durante o ano você acaba conhecendo o comportamento e os hábitos dos seus alunos. Então, se é uma criança muito extrovertida, comunicativa, animada, se relaciona facilmente e de uma hora para outra isso muda. Então, assim, já tem que ligar, né, um sinalzinho de alerta, porque alguma coisa, pode ser que não seja isso, pode ser outra coisa, né? Mas é importante, é interessante prestar atenção e estar atento a esses pequenos sinais, porque às vezes é uma coisa boba, que você acha que não tem relevância, não tem significado nenhum. Também a questão da agressividade, né? Ela também pode se tornar uma criança ou um adolescente mais agressivo, né? Antes era super tranquilo, de boa, conversava e muda, ou o contrário. Questão do rendimento também, o rendimento escolar, ele pode ter uma queda significativa, né? Geralmente. Então, assim, é um excelente aluno, é uma excelente aluna, só tiravam notas e de repente, do nada, uma hora para outra, isso cai, ela se desestimula, perde o interesse pelas coisas. Então, são sinais que a gente pode ter como, assim, alerta para estar dando uma investigada melhor, apesar de não sermos, né, órgãos de investigação. Então, mas como a criança e adolescente, ela passa grande parte do período do seu dia, da semana, do mês, da escola, então às vezes fica naquelas que têm o horário integral, então elas ficam mais tempo na escola com os educadores do que com a própria família. Então, e geralmente a confiança se estabelece ali. Então, assim, às vezes um professor, uma professora que dá uma atenção maior, que tem uma linguagem que ela se identifica mais, então ela vai ter mais segurança e mais confiança de falar qualquer coisa que esteja acontecendo fora da normalidade, dentro de casa, na escola mesmo, enfim. É importante estar sempre atento. A gente sabe da dificuldade que muitos alunos, né? Mas sempre tem um que alguma coisa chama aos olhos, né? Chama atenção. Eles ficam muitas vezes arredios, ficam num canto muito. E esse é uma das situações que a gente discute bastante na escola, porque a criança ou adolescente que ele tem um mau comportamento, ele chama mais atenção, ele é levado para a sala de direção, onde a gente consegue, a gente não pode investigar, mas a gente pode averiguar. Mas uma criança que ele fica quietinho no cantinho dele, faz tarefas ali com algumas limitações, não se comunica, não é introvertido, está ali no cantinho, muitas vezes ele é passado despercebido. Mas talvez essa criança é a que está sofrendo violência em casa, no lar, ou no trajeto para a escola, ou na própria escola, que já aconteceu no passado, e a gente teme que isso possa acontecer em outras escolas também. Então são situações que a gente levanta, né, para que o professor possa ficar atento. E aí a gente volta a discutir a importância da escola trazer esse tema aqui, né, porque a escola tem um acompanhamento diário com esses meninos e com essas meninas, que outro profissional ou que outra instituição consegue verificar essas mudanças. A escola, por isso, grande parte dos adultos a saberem, os primeiros adultos a saber são, no caso, os professores. Outra coisa, é o único local, muitas vezes, onde a criança frequenta, fora de casa. Então, dentro de casa, como na maioria dos casos as violências acontecem dentro de casa, ela não confia em ninguém. Ela não confia em ninguém. Então, a escola é o único local que ela vai. Que é dela, talvez só na dela. igreja, mas na igreja é menos, porque muitas vezes quando ela vai na igreja, se o pai ou a mãe frequentam também, tá junto. Então, e as pessoas são muito próximas. E a escola é onde o pai e a mãe não estão tão próximos, então fica mais fácil dela se abrir, né? E também a relação de confiança que elas formam com o professor, com a professora e com outros profissionais escolares ali também. E aí o papel da escola
ter esse ambiente acolhedor e seguro para o diálogo, porque ela vai fazer uma revelação espontânea. Aí nós já temos a lei da escuta especializada, que a escola precisa, nós precisamos trabalhar isso nas escolas também. Eu, como presidente do CMDCA, a gente também discute essa questão. Nós precisamos trabalhar que a escola tenha uma pessoa de referência para acolher essa revelação espontânea da criança, para ela não ter que contar para todo mundo, e contar para um, contar para outro, para não revitimizar. E a escola, tendo essas informações, ela poder também trabalhar dentro da sala de aula a importância de discutir as questões. Muitas vezes, mas vou falar sobre sexo com as crianças dentro da sala de aula. Eles precisam saber o que ele pode, o que não pode, onde pode tocar, onde não pode tocar, quem é que pode tocar, quem é que não pode tocar, ou qual o toque que é o toque do bem e qual é o toque que é o toque do mal, para poder se proteger, para a criança se proteger. A gente sabe que é muito difícil ela se proteger, porque muitas vezes os abusadores, eles são argilosos, então eles fazem as tratativas. Na maioria das vezes as violências ela acontecem de uma maneira dócil, muitas vezes de uma maneira de uma conquista, e a criança ela é levada para essa violência como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa prazerosa, porque o sexo é prazeroso, mas ela não sabe que ela está sendo vítima de uma violência, que ela só vai saber as consequências depois dela ter sido vítima. Então é muito bem evidenciado por vocês a importância desse olhar atento dos profissionais da educação, né, para poder contribuir nas denúncias diante desses abusos. Dito isso, como podemos prevenir a violência sexual contra a criança e adolescente? E quais são as principais estratégias eficazes nesse sentido? Acho que a informação é a primeira, a educação, e a informação é vamos dizer assim, o principal que a gente precisa ter em relação a elas. Como o Wilson mesmo mencionou, às vezes a gente fica meio inibido, ou mesmo sem saber como tratar desse assunto, falar sobre educação, orientação sexual, sobre educação sexual nas escolas. Não é você estar dizendo ao adolescente ou à criança, olha, você está apto a iniciar uma vida sexual. Não, que eles não têm noção e eles não sabem o que é isso. Eles não têm essa vivência, condições de interiorizar e raciocinar do que é isso para a vida. Então, assim, quando a gente costuma falar sobre a violência sexual nas escolas, desde o público da primeira infância até os adolescentes e adultos, então tudo na linguagem adequada e aquilo que é importante para que eles saibam naquele começo, naquela realidade que eles estão vivenciando. Então a gente não pode fingir que é o mal, que não acontece, que é uma coisa fora da realidade. Não, isso não acontece, isso acontece, está documentado, comprovado, infelizmente, e é importante a gente falar sobre esse assunto, sim, porque eles precisam saber. Mas eles, como não têm noção, mas não vão evitar, claro, porque o abusador ele é ardiloso, ele tem as técnicas e a maneira, e como na maioria dos casos são pessoas conhecidas, amigas, a criança confia, o adolescente confia, então ele acredita que aquela pessoa não vai fazer nada de mal, de ruim com ele. Mas é importante ele ter o conhecimento, porque se acontecer, ele sabe, mas isso não tá legal, isso não é... Eu ouvi isso na escola, que não pode, aí não pode ficar me tocando. Por exemplo, quando a gente vai falar da educação infantil, a gente usa fantoche, a gente usa os bonequinhos do Pipi e Fifi, conta a história, e eles falam muito do toque do sim, do toque do não, toque do bem, toque do mal, das partes íntimas. Você precisa conhecer o seu corpo, saber não é só cabeça, tronco e pés de que ele é formado. Então, assim, é importante ele saber que ele possui partes íntimas, por que a gente cobre as partes íntimas, por que elas não devem ser tocadas por qualquer pessoa, de qualquer jeito, porque se ela se deparar com essa situação de alguém querer tocar na sua parte íntima e pedir um segredo, mas lá na escola eu escutei aquela moça, aquele rapaz falando sobre isso, e ela disse que não pode. Por
que eu tenho que... Ninguém pode me pedir segredo, porque segredo... Alguma coisa não tá legal. Se eu não posso contar para ninguém, é porque tem alguma coisa errada e estranha na história. Então é importante a gente unir as crianças, prevenida, né? As crianças e adolescentes sobre esse assunto, para que eles possam se prevenir, ter o conhecimento e ligar a luzinha e chegar. Mas hoje no colégio, na escola, o coleguinha quis ir no banheiro comigo e quis, entrar no banheiro comigo. Opa, não pode. Então conta para a pessoa de confiança, da sua confiança. Na escola, geralmente é o professor, é a professora, é o orientador, é a diretora. Em casa, o pai, a mãe, a vovó, o vovô. Então sempre tem uma pessoa responsável. E quando a gente vai falar com os adolescentes e com os adultos, aí que é uma outra linguagem, também para que eles sabem da questão do que é, né? Do que é uma relação sexual, do que pode, quais são as etapas, mas isso é muito banalizado hoje em dia, e é muito do oba-oba, e é muita informação do que a rede social, do que a internet traz. Não, às vezes ele não tem a informação correta, fidedigna, de uma fonte segura, né? Eu não vou conseguir dizer, não, o fulano diz que só vai ser meu amigo, só vai ser minha amiga se eu fizer tal coisa. Então, assim, são situações que às vezes você acaba sendo enredado para fazer uma coisa que você não queria, não gostaria, que não é legal, e depois as consequências, elas são bem difíceis e são complicadas, né? Então, assim, de ter essa noção, então é importante falar e ser verdadeiro, né? Às vezes a gente se pega muito com os adolescentes, eles às vezes tentando testar a gente, se a gente realmente vai falar sobre o assunto, se a gente vai aprofundar mais a questão. Então, assim, a gente já se deparou com muitas situações assim, que se você não tiver um pouco de jogo de cintura, ou focada de pau mesmo, acaba que você fica sem reação, porque realmente eles, né, fazem perguntas assim que é para te testar, se você realmente tá segura a respeito daquela informação. E um dos assuntos com os adolescentes que a gente fala muito é a questão do estupro de vulnerável. Quando a gente fala dessa questão que a lei diz que é crime, né? O adulto ou mesmo o adolescente que tem um contato, um relacionamento, um namoro que seja com um adolescente menor de 14 anos, e ele está cometendo estupro de vulnerável. Mas é o meu namorado. Ok, é estupro de vulnerável do mesmo jeito. Mas ele me beijou porque eu consenti. É estupro de vulnerável do mesmo jeito. Os pais consentem. Mas o meu pai e minha mãe deixou o fulano me namorar. É estupro de vulnerável, tá lá no Código Penal, e ele vai ser responsabilizado se tiver uma denúncia. Mas o estupro não é só o ato, a conjunção carnal. Minha avó teve filho com 13 anos, não sei o quê. Lá na época que a avó teve, a gente vivia numa outra sociedade, numa outra realidade de mundo. Não existia o Estatuto Não existia o Estatuto, a lei não dizia dessa questão. Então hoje é considerado crime. Então, assim, mas eu... Então, assim, não tem mas eu. A família vai ser responsabilizada. O adulto que namora um adolescente menor de 14 anos vai ser responsabilizado. E se for menor de idade, ele também vai ser responsabilizado. Porque aí existem, como o Gilson já disse, as questões no Estatuto da Criança e do Adolescente, os atos infracionais, e aí que ele vai responder pelo ato que ele cometeu. E essa é uma dúvida que a Paula colocou, é uma dúvida nossa, que nós lidamos com crianças de até 9º ano aqui, né? Então, de pré a 9º ano. Então, a gente tem um público bastante diversificado, com uma idade bem diversificada, e essa é uma dúvida. Quais são as consequências legais para um adolescente que comete um crime sexual contra um colega ou uma pessoa da mesma faixa etária ou de uma faixa etária menor? Você começou a falar que a gente fala muito do adulto para com a criança, mas a gente não fala muito dessa questão entre os pares. Você introduziu bem essa questão, e é uma dúvida muito frequente na escola por abranger a nossa clientela, né?
Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele diz que até criança até 12 anos, né? Então, a criança, ela é imputável. Você não pode os pais são responsabilizados, punir a criança pelo ato que ela cometeu negativo. Quem vai responder são os pais por ela. A partir dos 12 anos, então, o ECA ele tem algumas, vamos dizer, penalidades, não sei se responsabilizações. Então, desde a advertência, um encaminhamento para um acompanhamento sociopsicossocial, atendimento, um acompanhamento psicológico, as medidas de prestação de medidas socioeducativas em meio aberto, de prestação de serviços, que aí é a medida de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade, que aí cometeu um ato infracional, houve a denúncia, vai ser instaurado um inquérito, tem um processo, ok, chega na mão do juiz da infância e aí ele vai analisar o caso, vão ter audiências, que ele vai chamar a pessoa que cometeu o ato infracional, o responsável, os envolvidos, tá? E aí tem a ação do Ministério Público, tem a ação da Defensoria Pública, no caso, quando não se tem um defensor, a família não tem como custear um defensor particular, aí a Defensoria Pública ela é acionada e porque todos, né, necessitam da defesa. E aí, através de todo esse processo investigatório, o juiz, depois de tudo, ele vai analisar e vai dar a sentença para aquele adolescente que cometeu aquele ato infracional. Se é um ato de uma gravidade menor, vamos dizer assim, porque tudo é grave, né? Dentro de, se você cometer um ato infracional, você está cometendo um delito, um crime, né? Vamos dizer no popular, com o adulto é um crime, tudo é grave. E aí ele vai pelo que diz a lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e ali vê a qualificação do que aquele adolescente ele pode ser responsabilizado. E aí ele pode pegar uma medida socioeducativa em meio aberto, que eu queria lembrar. Olha que interessante, né, Alessandra? Porque às vezes a gente ouve muito, porque tem menos de 18, né, ele não pode ser responsabilizado. Eles têm muito culturalmente essa questão intrínseca no dia a dia e na nossa conversa com os próprios responsáveis, porque acho que a criança não tem essa separação do até os 12, né, e dos 13 em diante. O ato infracional ele existe, independente da idade, né? Até os 18 anos completa-se ato infracional. A criança também comete o ato infracional. Ele só não tem essa responsabilização que os adolescentes têm. Então essa questão do namorinho não é uma coisa simples, não. Principalmente o de 17 namorando com um de 12. Isso. Que é uma coisa que a gente vê, né? Que às vezes acontece. Infelizmente, essa discussão a gente precisa trazer para eles, porque eles têm implicações legais. E o que a gente passa sempre para os adolescentes é o seguinte: a gente lembrar que a gente tem tempo. Tem tempo para tudo. Tem tempo, você tem tempo do nascimento. Imagina se a criancinha nascer, a gente fala isso para ele, imagina você levar um churrasco com um bebezinho de 2 meses. Ele vai comer, ele vai morrer. Então, na fase da adolescência, não é a fase para a prática sexual. Não é o momento ainda. Não é o momento. Porque sempre numa prática sexual, dependendo da situação, se ela for heteroafetiva, ela pode gerar um bebê. Ela gerando um bebê, nós sabemos pela Organização Mundial da Saúde que toda gravidez na adolescência é uma gravidez de risco. Tanto para a mãe quanto para o bebê. Aí a gente já começa a conscientizar. Não a questão só da violência, que muitas vezes, como nós dissemos já no passado, o ato em si é prazeroso, da forma como ele é conduzido. E aí só que ele vai ter as consequências ali, após isso. Quantas meninas deixaram de estudar porque engravidaram na fase da adolescência? Quantas meninas perderam bebês? Quantas meninas tiveram seus bebês com algum tipo de deficiência por causa dessas relações? Quantas meninas contraíram doenças nesse período? Então, e aí os homens, a gente é levado a algumas situações no sentido de que os meninos, se você não fizer isso, você vai ser
taxado por uma nomenclatura, por não sei o que, você é frouxo, você não sei o que, você não sei o que. E aí nós muitas vezes, os homens muitas vezes, tem parece que um machismo que impera, né? E essa pressão, às vezes até da sociedade. Sim. Nós vivemos recentemente, no passado, aí, os pais que levavam os adolescentes para práticas promíscuas, para eles dizerem que eram homens, que eram a própria família. A própria família. Então nós temos aí muita questão cultural também envolvendo, e isso é importante desmistificar essas questões envolvendo a adolescência. E aí, como a Paula já mencionou, pode chegar nós já tivemos um adolescente de 12 anos que ficou em meio fechado. Não foi preso. No caso, no adulto seria preso, né? Sim. A gente chama, ele foi sentenciado a cumprir uma medida socioeducativa no meio fechado. Que quem conhece, né, aqui para nós temos o caso, né? Ela difere de uma prisão porque ela não pode ser uma prisão, que é um local socioeducativo, mas a criança, o adolescente que está lá, ele não tem acesso a... Ele querendo não fica privado de alguma da liberdade. Então ele vai ficar ali o período que o juiz determinar, ele vai ficar ali. Então ele vai ter visita da família, ele vai estudar se ele quiser lá dentro, ele vai ter todas as condições, mas ele vai estar recluso no local. Então isso é importante que os adolescentes tenham essa consciência, né, para que eles também não sejam, além de vítima, também os abusadores. E fora o trauma psicológico, que todo esse processo precoce, ele gera nessas crianças, em futuros adultos ali, todas essas, um trauma, uma iniciação indevida, que eles não estão preparados psicologicamente, fisicamente, e aí acabam uma iniciação precoce, sem conhecimento, né, um momento que não é o adequado, e aí começa toda uma disfunção, todo um problema ali, né, psicológico. A Paula sabe bem pela formação. E uma desestrutura daquela família. Exatamente. Né? Porque como o Gilson pontuou, aquela adolescente, ela vai deixar de estudar, ou então ela vai ter que estudar à noite. Alguém vai ter que ficar com aquela criança para ela estudar. E geralmente, né, voltando à questão da nossa cultura, os homens ou os meninos não tem que engravidam uma adolescente, né, o ônus, o custo disso tudo fica para quem? Porque às vezes o menino engravidou a menina e tchau, obrigado. Né? A criança nasceu, às vezes ele registra, às vezes nem isso, mas assim, todo o cuidado, a criação, tudo daquela criança fica com a as adolescente. Dois mal dormidas. Né? Quem é a maior prejudicada ou sacrificada na condução, no cuidado, no desenvolvimento, na criação daquela criança é a menina ou a família da menina, né? Porque o menino, o homem, às vezes ele contribui para ali, dar o leite da semana, o pacote de fralda e pronto, e acha que já está fazendo, né, o máximo. E não é assim, né? E as consequências psicológicas, às vezes, assim, quantas e quantas meninas chegam na fase adulta e não conseguem se relacionar afetivamente, amorosamente, sexualmente com uma relação saudável. Vindo desses traumas. Né? Porque ela vivenciou tanto, né, tantas coisas negativas ruins durante a infância, a adolescência, que na fase adulta ela não consegue mais. Né? Ou às vezes ela não cuida lá ou a família, né? Não, tá tudo bem, não precisa, ela tá bem, e isso vai desencadear no processo um trauma, uma sequela lá na vida adulta, porque quantos e quantos casos a gente recebe? Nós tivemos essa semana, né? Nós tivemos uma senhora já. Que eu fui vítima lá na minha juventude ou lá na minha infância, mas eu não, né, a família não cuidou disso, e hoje eu tenho problema de relacionamento estou no meu segundo, terceiro casamento e eu não consigo me relacionar com meu marido, com meu esposo. Então, às vezes é dessa situação que ela vivenciou na infância, né? E aí precisa trabalhar isso, né? Procurar especialistas para cuidar disso, para que realmente ela consiga
né, ter um desenvolvimento, conseguir desenvolver uma relação saudável para ela, para o companheiro, enfim, da Se sua libertar família, desse trauma. se libertar e viver bem. E essas consequências, ela, assim, a gente fala às vezes da questão da gravidez, mas a gente tem outras situações que envolvem aí esses meninos e essas meninas. Então, assim, ideação suicida, nós tivemos casos de meninos e meninas que tentaram se matar, né? Amarrou um lençol, um pé de árvore, se cortar muito. Então, essa questão de uso de substâncias tóxicas, ou tanto lícitas quanto ilícitas, também são algumas das consequências. A depressão, a gente sabe como tem um mal do século aí. Hoje o quantitativo de crianças e adolescentes com depressão são gigante. E a violência sexual, ela uma das está intrínseca em alguma delas também. Sim. E muitas vezes sentimento de culpa, meninos e meninas. Quando a gente vê a questão de as práticas sexuais, ela pode ser tanto por um lado, tanto na fase adulta pode ter aversão ao sexo, como também pode ter uma vida promíscua. Sim. Em relação à questão do sexo. Então, por isso é importante a gente trazer que as consequências são muito tristes, né, para a vida das crianças e adolescentes. Nossa, eu tô assim, hoje foi esclarecedor, né, Alessandra, nossa prática profissional, a gente vê o quanto a gente precisa ainda continuar. Eu acho que para finalizar, o que vocês poderiam deixar de mensagem? Porque não só os estudantes nos escutam, mas muitos familiares. Então, o que a gente poderia deixar de mensagem para esses familiares, para esses pais que às vezes ouviram alguma coisa que acenderam aquele alerta, opa, aconteceu alguma coisa aqui entre aspas, meu filho está com algum desses indícios que vocês comentaram. Para a gente finalizar esse bate-papo gostoso, o que vocês poderiam colocar para esses professores, profissionais ou familiares que estão nos escutando, ou para as nossas próprias crianças e adolescentes que ouviram alguma coisa aqui que acendeu aquela luzinha de alerta, que eles se identificaram dentro de um processo de estupro ou de alguma questão que a gente comentou? Eu acredito que eu vou falar primeiro, depois a Paula faz o encerramento, né? Eu fui mal educado, é as primeiras damas, né? Mas eu acredito que para os pais, fica atento e fica muito próximo. Se você não estiver próximo dos seus filhos, alguém vai estar. Nós somos seres sociais, nós somos seres que dependem do outro, que quer estar com o outro. Se os pais não estiverem próximos, vai ter alguém, vai ter o traficante, vai ter o abusador, vai ter a pessoa que vai levar esses meninos e essas meninas. Né? A gente ouvir, mas é real. Infelizmente, nós temos que ter essa consciência que isso acontece. Para os professores, nós lembramos a eles que faz parte do papel deles. Nós temos lá o Estatuto a Constituição Federal de 1988, no artigo 227, fala a responsabilização, né? Dever da família, da sociedade e do Estado. Nós, como professores, somos representantes do Estado. Então, nós precisamos estar atentos para nós podermos fazer essas averiguações do que está acontecendo com as nossas crianças e, em caso de suspeita, como a Paula falou da questão da importância da educação, da orientação, da informação, e também eu falo da importância da notificação. O professor, a professora que ouviu um relato de uma criança, uma revelação espontânea de uma criança, ele precisa levar esse conhecimento das autoridades. E nós temos aí o Estatuto da Criança e Adolescente, que o artigo 56 ele fala dos dirigentes de estabelecimento de ensino, eles têm que fazer essa comunicação ao Conselho Tutelar, envolvendo aí maus tratos de crianças e adolescentes. E o 245 ele é mais claro ainda, né? Se deixar o médico, professor ou responsável por esses estabelecimentos, tanto de saúde quanto de ensino, de comunicar à autoridade competente, eles podem ser responsabilizados, no caso de multa, de 3 a 20 salários mínimos, e em caso de reincidência, o dobro. Então, a importância da notificação. Mas quando a gente quer sensibilizar os professores, não para eles notificarem só por causa mas é uma vida que está sendo destruída ali se eles não tomarem providência. Foi a pessoa de confiança. Porque se o abusador for o abusador preferencial, ele vai abusar de uma, ele vai abusar de outra, vai abusar de outra. Não precisa notificar porque esses abusos, não só com aquela criança, mas as crianças que estão em volta, no entorno daquela criança também, e os pais ficarem próximos aí, e a nossa sociedade toda ficar atenta. Se for numa pracinha, você verificou que tem uma pessoa adulta perto daquela criança, fica comportamento próximo. Suspeito, né? Verifica, pai. Quem é essa pessoa que está próximo? Por que ele tem todo esse carinho com essa criança? Para a gente verificar o que está acontecendo, que é papel da sociedade. Todos nós. Também, todos nós. E cada um de nós tem a sua parcela de responsabilização. Então nós precisamos estar
atentos a esses sinais para que a gente possa também ter uma sociedade no futuro mais justa, mais igualitária e sem violência para nossas crianças. Muito legal. Bom, acho que assim como o Gilson falou da questão da família estar próxima, acho que assim, pais, mães sejam presentes na vida de seus filhos, né? Que, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo, o meu filho quer brincar, e hoje a gente vê isso muito, que o celular, o smartphone, o tablet, o computador, a televisão é a babá e é o pai e a mãe das crianças. Então assim, pais, sejam pais de verdade, estejam presentes, escutem os seus filhos, porque às vezes o momento que eles têm, que assim como tem o professor, como o adulto de confiança na escola, o pai e a mãe precisa, é o adulto de confiança, é o modelo que eles têm em casa. Então, se a criança chegou para falar alguma coisa, o adolescente chegou para contar alguma coisa, escuta, para tudo que você está fazendo. Mas deixa a novela, deixa o TikTok, deixa a rede social, deixa o pai, deixa o futebol, deixa a igreja, deixa tudo. Deixa naquele momento o seu filho quer falar com você. Ele quer te contar alguma coisa. Pode ser uma bobagem, mas pode ser uma coisa importante, relevante. E se você não dá atenção naquele momento, pode ser que o vizinho, o colega da rua, como o Gilson falou, o traficante, o aliciador, alguém vai escutar. Vai dar a atenção que ele está precisando naquele momento. E aquilo que o de fora tem para te falar, às vezes não é o ideal, o correto, que o pai e a mãe iria orientar e ensinar da maneira correta, da maneira que ele entende que é o melhor para o desenvolvimento e para o bem-estar do seu filho. Então, assim, sejam presentes, sejam atentos aos seus filhos, porque o mundo está ali para ensinar de tudo. As portas do mundo, a famosa falada tanto globalização, ela está ali para ensinar o bom e para ensinar o ruim. Então cabe a você filtrar qual é a informação que você quer que chegue no seu filho, como é essa informação que você quer que chegue no seu filho, como que você quer que ele seja cuidado, que ele seja orientado. E acho que na escola, acho que da mesma forma também, porque quando a criança ou o adolescente ele vem falar com o seu professor, é porque ele entende que ali ele tem um porto seguro, que alguém vai escutar ele. Que alguém vai escutá-lo. E acho que ser honesto com ele, que dependendo da situação que ele for trazer, que ele for assim, dizer que assim, existem canais, existem lugares em que ele vai poder ser ajudado, que ele vai ser cuidado. Então também ter essa honestidade de dizer que que aquela informação que ele está trazendo é de suma importância, que aquilo seja passado para frente, porque precisa ser cuidado, investigado da forma correta, para que o adolescente e a criança ele continue tendo a confiança, sentindo a segurança que ele sente, né? E acho que falar sobre os canais de denúncia, né? Que acho que o principal e o mais falado, que é o universal, é o Disque 100. Então, se você tem conhecimento, se você sabe de que alguma criança está sendo vítima de algum tipo de violência, de negligência, de maus tratos, mas eu não quero me comprometer. Ok, você não precisa aparecer, você não precisa se comprometer. Existe um canal em que você não precisa se identificar para você fazer a denúncia, e essa denúncia ela vai chegar aonde precisa chegar, que é o Disque 100. Então, não quero ir na delegacia, não quero ir no conselho tutelar, é o contrário do que o Gilson falou nessa questão do nosso papel como agentes públicos, que é nossa dever fazer a notificação, fazer a denúncia. Mas, eu tenho conhecimento do meu vizinho, enfim, seja a violência qual for, não quer ir na delegacia, não quer ir no conselho tutelar, no Ministério Público, pega o telefone, o celular, você não vai pagar nada, você vai ligar
qualquer horário, final de semana, de noite, de dia, não tem hora, não é cobrado. Você pode ligar de qualquer telefone, com crédito, sem crédito, telefone público que quase nem existe mais hoje em dia, mas faça essa denúncia. O importante é que você tenha o maior número possível de informações para você prestar para aquela pessoa que vai estar recebendo e acolhendo aquela denúncia naquele momento. Nossa, muito obrigada a vocês, né? Eu acho que para finalizar, para os nossos estudantes, né? Se algum de vocês se identificou com alguma dessas falas, tanto do Gilson quanto da Paula, procurar alguma pessoa que você conhece de confiança. A escola está de portas abertas, professores ou outros agentes, né? A gente tem merendeiros, a gente tem inspetor de pátio e secretário, a gente tem muitas pessoas de confiança dentro da escola e todos estão preparados para receber essa denúncia sem julgamento, ouvir. Né? Então, se você é uma criança, um adolescente, está ouvindo isso e que você se entendeu, se identificou ou quer saber mais, pode procurar para conversar, que a gente sempre vai estar disponível, né? Muito obrigada pela presença, por essa troca. Eu sei que os meninos já estão lá embaixo, já devem estar ansiosos esperando vocês para essa conversa, bate-papo gostoso lá, né, Alessandro? Então é isso, agradecer mesmo, e como a Paula... Ana Paula e a Paula bem salientou, né? Nós, enquanto instituição, estamos prontos, né, para atender nossos estudantes, nossa comunidade e para ser esse ponto de escuta também dos nossos estudantes diante de alguma situação dessas que a gente conversou aqui. Obrigado. Foi um prazer, né? Uma conversa agradável, a gente nem viu o tempo passar. Pois é. E assim, são muito. Realmente é um tema que vai puxando, né? Um vai puxando o outro. E dizer que a gente está à disposição, né? Quando solicitarem, tiverem, né? Quiserem que a gente volte para falar sobre outros assuntos, sobre esse assunto que é importante. Então a gente fica à disposição e agradece muito o convite para estar aqui participando. Muito obrigado, né? Nós estamos ali no CREAS, que fica ali na rua 22 de Abril, ao lado ali da Semplan. Uhum. Às vezes a gente está passando por lá, quer tirar uma dúvida, pode chegar lá, a gente está lá para orientar. E nós temos um telefone, né? 3421-4215, pode ligar. 3411-4215, desculpa. E pode ligar para, às vezes, tirar uma dúvida. Tô com essa suspeita, você acha que convém? Toda suspeita é importante averiguar, né? E aí a gente pode também estar dando as orientações para aquelas pessoas que necessitam. E estamos lá à disposição sempre que necessitar. E muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de poder estar aqui com vocês. Bacana. E para quem não é inscrito no nosso canal, segue nas nossas redes sociais. Nós temos muito conteúdo bacana. Hoje, um conteúdo diferente, que somos adultos aqui dialogando, mas geralmente nossos próprios estudantes são os protagonistas. Até a próxima. Até. Fim da